Olá, meu nome é Letícia. Eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. O meu tema é mecanismos de ação e a evolução neurodegenerativa do Alzheimer. A minha orientadora foi a Charlotte. O Alzheimer ele é uma doença neurodegenerativa que pode atingir, em sua maioria, pessoas com a idade mais avançada, que afetam funções cognitivas e neuronais, que em longo prazo devem evoluir muito. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a doença de Alzheimer ela é a principal causa de demência, sendo responsável por 60 a 70% dos casos. O sintoma dessa doença neurodegenerativa crônica, ela se deteriora com o tempo, desde o esquecimento precoce até a piora gradual na linguagem, orientação, comportamento, perda severa tardia da memória e algumas funções corporais são perdidas também até a morte final. A doença do Alzheimer de início precoce, ela é causada por mutação genética na preselina, PS1 e PS2, e genes da proteína precursora amiloide, afetando uma via patogênica comum na síntese e proteolise de APP e causando produção excessiva de amiloide beta. E a causa esporádica de começo tardio, acredita-se que o fator de risco seja a genética com múltiplos genes envolvidos. Outros fatores de risco incluem o envelhecimento, o genotipo da apoliproteína E4, traumatismo craniano, doenças vasculares e a fisiopatologia da doença de Alzheimer, que inclui anormalidades estruturais e funcionais. À medida que a doença de Alzheimer progride, podem existir múltiplas lesões anatômicas no cérebro, incluindo o aparecimento de placas senis, consistindo da proteína beta-amiloide, emaranhados neurofibrilares, que contém a proteína tau fosforilada, a perda substancial de perfis sinápticos na doença de Alzheimer. Também pode haver o estresse oxidativo e também anormalidades mitocondriais. Além disso, também pode ser observados danos sinápticos graves e até a morte neuronal. A depressão no idoso, ela apresenta alterações cognitivas, que é uma das principais funções alteradas no Alzheimer, e além disso, há outros sintomas como a hipocondria, irritabilidade, sentimentos de inutilidade e etc. Existe uma estimativa também que 15 a 20% dos idosos deprimidos eles podem apresentar sintomas depressivos, enquanto que 45% dos pacientes desse grupo têm sintomas cognitivos. Alguns sintomas da depressão são observados em 40 a 50% dos pacientes, enquanto que os transtornos depressivos podem acometer em torno de 10 a 20% dos casos. As pessoas com Alzheimer e depressão têm um comprometimento funcional maior do que os controles comparados sem a depressão. A justificativa do meu trabalho, tá? Existe-se a necessidade de se estudar mais a doença de Alzheimer, a fim de adaptar os métodos de cuidados e de quem sabe até chegar a uma possível cura para a doença, pois sabemos que em relação à doença que existem algumas hipóteses muito interessantes, como por exemplo da proteína tau, que existem vários estudos que demonstram que essa proteína que é normalmente solúvel, ela encontra-se hiperfosforilada em casos do Alzheimer, que acaba se tornando um polímero insolúvel filamentoso, que aparentemente desregula a cascata citoplasmática de fosforilação e desfosforilação. Os emaranhados neurofibrilares contendo essa proteína tau hiperfosforilada também foram encontrados em outros tipos de doenças, como Parkinson, o que sugere que essa alteração do citoesqueleto possa ser uma segunda resposta. Esse biomarcador da proteína tau é só um dos biomarcadores para a doença de Alzheimer, que podemos nos aprofundar para compreender o funcionamento dessa doença neurológica. Também existe o biomarcador beta-amiloide, que tem uma característica bem marcante para o diagnóstico patológico do Alzheimer.
Eles são refletidos em biomarcadores que vão detectar a quantidade ali existente da proteína que se acumulou no cérebro. O objetivo desse trabalho foi analisar e compreender os critérios hoje existentes para o diagnóstico da doença de Alzheimer, como, por exemplo, os biomarcadores para a proteína tau, ATN, que são um tipo de biomarcadores, biomarcadores beta-amiloide, a hipótese colinérgica e verificar o funcionamento deles tem em relação com a doença de Alzheimer e porque pode afetar as funções cognitivas. Além disso, também falar um pouco de que tem de o que tem a ver um idoso com Alzheimer e com depressão ou apenas um idoso com apenas depressão. Também entender a fisiopatologia do Alzheimer, observar quais os principais genes com maior risco envolvidos na doença de Alzheimer. Vou falar um pouquinho da fisiopatologia da doença. No Alzheimer, existe a morte neuronal dos neurônios colinérgicos e hipocampais, responsáveis pela função do aprendizado, memória, raciocínio, comportamento e o controle emocional. Essas alterações caracterizam-se por atrofia acentuada do córtex cerebral e perda dos neurônios corticais e subcorticais. Essa imagem que eu coloquei, de um lado tem a massa encefálica saudável, né, normal, e do outro lado tem a massa encefálica de uma pessoa com Alzheimer, né, tendo a redução na massa encefálica, dá para perceber bem a diferença de uma massa encefálica normal e uma com Alzheimer. Eu vou falar um pouquinho dos biomarcadores, começando pela proteína beta-amiloide. Ela é medida diretamente no LCR no plasma, porém os níveis de LCR eles refletem ou na quantidade de depósitos da proteína beta-amiloide no cérebro. Esse tipo de evidência sugere que os marcadores PET e LCR, que são marcadores de patologia amiloide, têm relação com lesões neuronais. Porém, isso não tem comprovação científica que a proteína beta-amiloide venha a ser o fator inicial para a doença de Alzheimer. Existe também a hipótese colinérgica. Esse sistema ele possui neurônios localizados no proencéfalo basal e seus longos axônicos, que alcançam o córtex cerebral e o hipocampo. Esse sistema modula as funções cognitivas no envelhecimento e na doença de Alzheimer. A disfunção do sistema colinérgico faz produzir uma deficiência de memória em modelos animais, a qual é parecida ao Alzheimer, pois pessoas com Alzheimer têm a degeneração dos neurônios e a redução dos marcadores colinérgicos, pois a colina-acetiltransferase e a acetilcolina-transferase elas têm a atividade cerebral dos pacientes reduzida. Os pacientes com Alzheimer têm 50% de chance de ter os filhos com a mesma patologia. Também temos a hipótese metálica, por conta da ampla discussão sobre a cascata amiloide, começou a aparecer um grande número de provas que sugerem que os íons metálicos endógenos, em partículas, os que têm atividade redox, como o cobre e o ferro, e também os não redox ativos, como o zinco, que podem contribuir para a evolução da doença neurodegenerativa, e além disso favorecer a agregação beta-amiloide, que pode aumentar o seu nível de toxicidade. Por exemplo, o cobre e o zinco, eles aumentam a velocidade da agregação do peptídeo beta-amiloide sintético em meio aquoso. Por conta da ligação aos resíduos de histidina do mesmo, eles estão presentes normalmente distribuídos nos pacientes com doença de Alzheimer, em particular presentes no hipocampo e nas amígdalas, dentro do núcleo e nas áreas periféricas das placas senis. Estes biometais induzem um aumento de estresse oxidativo no cérebro, por conta da sua capacidade de produção de espécies reativas de oxigênio, como os radicais de hidroxila e peróxido de hidrogênio, e também as espécies reativas de nitrogênio, como o óxido nítrico.
Temos também a proteína tau, que ela pertence às proteínas associadas aos microtúbulos. Ela é uma proteína instável ao calor, sendo essencial para os microtúbulos. E o papel dessa proteína ela é muito importante para a estabilização desses microtúbulos, que são estruturas importantes do citoesqueleto para as células e o suporte do tráfego celular. Vários estudos demonstraram que essa proteína normalmente solúvel encontra-se hiperfosforilada em casos do Alzheimer, que acaba se tornando um polímero insolúvel filamentoso, que aparentemente desregula a cascata citoplasmática de fosforilação e desfosforilação. A pesquisa desse trabalho foi com metodologia de revisão bibliográfica. Foi feita uma pesquisa nos bancos de dados online do PubMed, Cielo e Google Acadêmico, utilizando as palavras-chave Alzheimer, mecanismo de ação e transtornos depressivos. O objetivo foi entender o mecanismo de ação da doença e foram selecionados alguns artigos que vão servir de referência para esse trabalho e eles serão citados ao longo da pesquisa com o intuito de comprovar a ideia proposta. Minhas considerações finais. A doença de Alzheimer ela é causada, no caso, por uma neurodegeneração progressiva e persistente, onde lesões cerebrais específicas podem levar à morte de neurônios e sinapses. Essas lesões são provocadas pela neuropatologia específica da doença de Alzheimer, as placas senis e os emaranhados neurofibrilares, que acometem principalmente idosos entre seus 60 a 65 anos, e de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a doença de Alzheimer é a principal causa de demência, sendo responsável por 60 a 70% dos casos. Os sintomas dessa doença neurodegenerativa crônica se deterioram com o tempo, desde o esquecimento precoce até a piora gradual na linguagem, orientação, comportamento e perda severa da memória, e algumas funções corporais até a morte final. No entanto, também é muito importante realizar os exames precoces para verificar como estão os biomarcadores, tá? Das placas amiloide, beta-amiloide, que são o CSF, a beta-amiloide, 42, PET-amiloide, biomarcadores de lesão neuronal, que são o CSF-tau e o tau fosforilado, o volume hipocampal e a atrofia temporal medial por medidas volumétricas, e também a avaliação volumétrica, a taxa de atrofia cerebral, imagem de FDG, PET, também os biomarcadores bioquímicos, como os inflamatórios, que são as citocinas, o estresse oxidativo, como os isoprostanos, e outros marcadores de danos sinápticos e neurodegeneração, como a morte celular. Muito obrigada, estou à disposição.